Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de teologia Seminário Família da Graça, um curso básico ao qual traz a teologia sistemática, ou seja, organizada por ordem de assuntos sistematizados. Vou gravar agora o módulo 4. Já gravamos as aulas anteriores, é importante que você assista. Gravamos Bibliologia, que é o estudo do livro, a qual usamos como referência, como base, como régua da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada. Segundo, começamos a estudar a Trindade. Primeiro Deus Pai, segundo Deus Filho e agora, fechando, Deus Espírito Santo. Estamos aqui agora para falar da pneumatologia. Como sempre, nosso módulo está à disposição em PDF para você. Você pode também estar imprimindo esse PDF. Temos também o audiobook, que você pode estar escutando a apostila ditada. E também vamos disponibilizar o módulo impresso. Se você quiser estar adquirindo com a capa legal aqui. Essa disciplina aqui, ela tem 25 páginas, em média todas as nossas apostilas, ela tem 25 páginas. Fizemos um resumo, fizemos cursos, a qual fizemos um apanhado geral dos 4 cursos que fizemos, e vamos trazer aqui um compilado do que tem de mais importante em cada matéria da teologia sistemática. Vamos lá para a nossa aula, vamos estar assim falando hoje sobre o Espírito Santo. Vamos lá falar da sua personalidade, seus nomes, seus símbolos, seus atributos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos falar do Espírito Santo na vida do crente, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os 5 dons de ministério do Espírito Santo. Vamos também estar falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia. Da introdução, pneumatologia. Pneumatologia é também chamada de paracletologia, que é estudo do Consolador ou do Espírito Santo. O vocábulo pneuma, ele vem do grego, pneuma, que significa espírito, e logia, estudo, tratado ou doutrina do Espírito Santo. Vamos estudar os temas relacionados à pessoa do Espírito Santo. Neste sentido, a pneumatologia bíblica trata da natureza do Espírito Santo, especialmente no que diz respeito às evidências bíblicas. O estudo da pneumatologia, ele aborda a atuação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, através dos profetas, juízes, e também na vida de Jesus, durante seu ministério terreno, e também na vida da igreja primitiva e especialmente hoje em nossos dias também na igreja atual. O Espírito Santo de Deus é mencionado de modo enfático. Como devemos ter toda a primazia em nossas vidas. Nossa santificação deve, pois, prevalecer em nosso espírito e daí abranger alma e corpo. Então se percebe que esta é uma doutrina essencial para o cristão. Isso porque o ministério do Espírito Santo é fundamental na vida do cristão. Não tem como ser um cristão e não ter o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra nos diz aqui, Jesus Cristo, ele falando aqui, foi uma das suas últimas palavras. Então Jesus aqui no capítulo de João 14, versículo 16 diz: "E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre." Ele fala que não nos deixará órfão. E no 25, essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Versículo 26. "Mas quando o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança de todas as coisas que vos tenho dito." Então, Jesus Cristo, ele falou que enviaria outro. Outro é igual. Quando eu pego outro é igual. Se eu te dou essa apostila e você perde, aí você fala assim, eu quero outra.
Essa aqui é a pneumatologia. Se eu te der a de soterologia, você vai dizer, não, eu quero a outra. Outra o quê? Outra igual. Então, quando Jesus disse, eu enviarei o outro, não é um, é o, artigo definido. Vamos para a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia expõe, quanto à sua personalidade, que ele não é uma simples influência, como algumas pessoas tratam. Algumas religiões têm ele como uma energia, como uma força, ou apenas uma manifestação de Deus ou de Jesus Cristo. Ou apenas uma manifestação de Deus. Tem unicistas que creem que não existe a Trindade, mas nós cremos na Trindade. É tanto que já estudamos o Deus Pai, Deus Filho, e agora estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. E para ser uma pessoa precisa de os atributos básicos para dizer que existe uma pessoa. A personalidade se caracteriza com 3 aspectos. Primeiro, intelecto, tem que ter a inteligência, a faculdade de pensamento, de raciocínio. A pessoa também precisa do segundo ponto, que é o sentimento, que são as emoções. Um ser humano não é um robô, ele tem as emoções. E uma força não tem emoção. E o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele tem o sentimento. Outra coisa da personalidade que é preciso ter para ser uma persona, precisa da vontade, do querer. Então o Espírito Santo dispõe dessas 3 capacidades de uma personalidade. O intelecto, como falamos, é a capacidade de raciocinar, de formular ideias. Raciocinar é tirar conclusões, é pensar. O Espírito Santo é o espírito do conhecimento. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Jesus disse acerca do Espírito Santo. Ele conhece todas as coisas. Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Foi o versículo que acabamos de ler lá em João 14, 26. O Espírito Santo, ele tem emoções, ele tem sentimento. A sua sensibilidade, que é a capacidade para sentir, como evidência dessa sensibilidade, ele ama, geme, chora, intercede. E a Bíblia diz, não entristeçais. Entristecer uma força ou uma manifestação? Não. É uma personalidade, é um ser. Trino, e como Cristo e Deus, ele tem a sua triunidade. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, do qual estáis selados para o dia da redenção. Está escrito em Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele tem vontade. Ele é o Espírito de Deus Pai, o executor da vontade divina em nossas vidas. Quando os discípulos estavam orando em Atos 13:2, eles estavam orando e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo, os quais vos tenho chamado. Aqui Jesus Cristo já tinha sido assunto aos céus e o Espírito Santo já tinha descido e já estava guiando a igreja, assim como ele faz até hoje. Vamos aqui a mais alguns argumentos que caracterizam a personalidade do Espírito Santo. Ele tem mente. E aquele que sonda os corações, quem sonda corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, que está lá em Romanos 8:27. Ele tem vontade, então o Espírito Santo, ele concede as coisas segundo a sua vontade. Sentimento, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia, como lemos em Efésios 4:30. Ele revela, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. O Espírito Santo, ele ensina, porque ele é conselheiro, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Clama e intercede. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai, Gálatas 4:6. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vê que o Espírito também geme.
Está lá em Romanos 8, 26. O Espírito Santo, ele fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está em Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo, ele ordena. O Espírito Santo disse, separai a Paulo e a Barnabé, Atos 13, 2. Ele testifica. Foi lá como a gente leu em João 15, 26. Está escrito, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a voz da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Contra ele se pode mentir e blasfemar. Nós vemos lá a passagem de Atos 5, de Ananias. Ananias é aquela passagem a qual na igreja primitiva teve... O pessoal partilhavam suas coisas e ele vendeu uma propriedade que era dele e ele disse, reteve o valor e disse, eu vendi por tal valor. E aí, querendo ludibriar ou enganar a Pedro, mas não sabia que estava enganando não a Pedro, mas o Espírito Santo. E Pedro ainda falou, era seu, você podia ter ficado, não precisava vender. Agora, não mintais ao Espírito Santo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Esse episódio aconteceu lá em Mateus 12, 31 e 32, quando Jesus estava falando, Jesus expulsou os espíritos malignos e os fariseus de forma consciente disseram que aquilo ali provinha de Satanás. E Jesus Cristo falou, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, que eu faço isso em nome do Espírito Santo. E ainda Jesus explicou a lógica a ele, como o espírito maligno vai expulsar o espírito maligno? Como o reino vai contender contra o próprio reino? Então o reino das trevas contribui para o reino das trevas, e o reino de Deus contribui para o reino de Deus. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que eu vi e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecidos de vocês. João 16, 13 e 14. O Espírito Santo é bem detalhado lá no livro de João, no 14, no 15, no 16. A ação do Espírito Santo, muito bem mostrada lá na palavra de Deus. Ele dirige. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18. Ele julga. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada a vocês além das seguintes exigências necessárias. Está lá também narrando em Atos 15:28. Outro livro também que narra bastante a ação do Espírito Santo é o livro de Atos. É importante ressaltar aqui que o estudo do Espírito Santo ou o estudo de qualquer outra matéria da teologia sistemática, você não tem como dispensar esse livro aqui, ó. A Bíblia, nenhum manual, nenhum outro livro na face da terra substitui este livro que é a palavra de Deus. Tudo que é colocado na apostila é retirado, como eu falei no vídeo anterior de Cristologia. Falamos que esse estudo não é tirado da nossa cabeça, é tirado da palavra de Deus. Então, tudo que a apostila é repleta de referências bíblicas. Então, você tem que, quando estiver estudando, você precisa pegar a sua Bíblia, abrir e ler e conferir tudo o que está sendo falado aqui. Vemos que o Espírito, ele dirige, ele julga, ele convida. Está lá em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quando tiver sede, venha. E a quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Olá, pessoal, de volta aqui com o nosso curso de Teologia Básica. Estamos no módulo 4. Essa agora é a aula número 2 da matéria de Pneumatologia. Como está aqui, Pneumatologia, módulo 4. Estamos na aula 2. Na primeira aula falamos sobre a definição do termo, né, e a etimologia da palavra pneumatologia. Falamos também sobre a personalidade do Espírito Santo. Agora vamos gravar
seus nomes e seus símbolos. Acompanhe conosco, mas é importante você voltar para a aula anterior. Estamos no módulo 4. Se você ainda não assistiu às outras aulas, volte lá, assista às aulas anteriores das outras matérias, porque está numa forma organizada, sistemática. Então é importante que você acompanhe. E lembrando que temos o módulo em PDF, temos também a opção para você imprimir ou adquirir com a gente a apostila. Além do áudio da apostila, você também pode acompanhar aulas presenciais. Aos nomes dados ao Espírito Santo. O uso de nomes é uma identificação da divindade e uma constante nas Escrituras. As pessoas da Trindade são representadas por diversos nomes nas Escrituras. Nomes que nos indicam precisamente uma natureza, como também suas características e suas funções. É conhecido também como o Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16, quando fala, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo estava desde a criação, quando diz lá em Gênesis 1:26, e o Espírito de Deus se movia pela face das águas. O Espírito de Cristo, este nome está relacionado com a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, por amor a nós. Desde os tempos mais remotos, o Espírito Santo vinha testificando os sofrimentos de Cristo e a glória que também ia ser em Cristo. 2 Pedro 1,11, porque ele é chamado o Espírito de Cristo. Ele acompanhou Jesus Cristo em toda a sua trajetória. O Espírito Santo, ele nos atos, nas palavras de Cristo, em sua missão a favor do homem, estava lá Jesus Cristo cheio do Espírito Santo e recebeu de forma assim sobrenatural, porque Jesus, como 100% homem, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, mesmo sendo Deus, mas como ele esvaziou-se de si, como está lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, nos fala, então, Jesus Cristo, ele era revestido, ele orava ao Pai, e ele estava em comunhão também com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Ele é citado na Bíblia como o Espírito Santo mesmo, está lá em João 3,24, 1 Coríntios 2. Entretanto, ao abrirmos o Novo Testamento, encontramos o Espírito Santo imediatamente com este nome. A ênfase aqui recai sobre a santidade. O nome indica a sua natureza. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, Atos 1,5. Até a evidência central da ressurreição de Cristo aconteceu segundo o Espírito Santo, de santificação. Santo, o Espírito Santo aqui, é uma das atribuições dele, santificar, santificai-vos no Espírito. Então, esta é, portanto, a natureza do seu ser, é a extensão de uma obra santificadora. A pessoa, ela se santifica no Espírito, ela precisa do Espírito Santo para santificar. O Espírito Santo é que traz toda essa relação de Deus como para o Pai, porque oramos a Deus em nome de Jesus, mas isso só acontece através do Espírito Santo. Então, devemos amar a Trindade Santa de Deus. Também conhecido como Espírito de vida, porque a lei do Espírito da vida livrou-te do pecado e da lei e da morte. O Espírito Santo também é o Espírito de vida. Ele também é o Espírito da verdade, que a Bíblia fala que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas nós conhecemos, porque habita em nós e estará em nós. Está lá, como eu falei em João 14, 15 e 16, trata bem disso. Ele possui a verdade, revela a verdade, guia-nos da verdade, testifica da verdade e nos defende, opondo-se ao espírito da mentira, ao espírito do erro. Então, o espírito da verdade faz oposição ao espírito do erro e vice-versa. Então, revestivos do espírito da verdade. E também, ele é o espírito do amor, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Assim como Deus Pai é amor, o Espírito Santo também o é. E ele transmite o amor de Deus em nossos corações. Está lá no livro de Romanos também. O Espírito Santo, quando desceu lá no Pentecoste, ele desceu em Atos 1,8, desceu em forma de poder. O Espírito da sabedoria e da revelação, Paulo afirma, para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1,17. O Espírito Santo é o espírito da sabedoria e o espírito da revelação, como lemos aqui em Colossenses 2:13 e também Efésios 1. O Espírito de Jesus Cristo, porque sei que disto me resultará a salvação pela oração e pelo socorro do Espírito Santo de Cristo. Ele é o Espírito de Cristo, Filipenses 1,19. O Espírito também de adoção, de ser herdeiro e co-herdeiro de Cristo. É interessante sabermos que isto acontece pela ação do Espírito Santo, chamado o Espírito de adoção, Romanos 8,15. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, como está em Romanos 8,16. Também existem os pronomes que são usados largamente na Bíblia para descrever a personalidade. Ele fala de eu. E Pedro, naquela visão, disse-lhes o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai ali com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. O nome ele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso? O Espírito Santo. É também mencionado como aquele, do prenome aquele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Falou Jesus. O outro, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Símbolos do Espírito Santo. Existem vários símbolos que retratam o Espírito Santo. Vamos começar falando de alguns aqui. O primeiro, fogo. Em Atos 1:3, cumpriu-se o que João Batista disse, que ele batizava com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo simboliza limpeza, purificação, intrepidez e ardente zelo, produzido pela unção comparada ao fogo, porque aquece, ilumina e espalha-se, purificando o mais vil pecador. O Espírito Santo também é simbolizado pelo vento. Espírito é a palavra que advém da raiz latim spir, cujo significado é sopro. O mesmo significado tem as palavras ruach no hebraico e pneuma em grego. Então, tem a palavra no latim spir, transliterada de ruach do hebraico e também da pneuma, que é em grego, que foram as línguas descritas na Bíblia. Não é à toa que a Bíblia, um dos primeiros símbolos que a Bíblia trata do Espírito Santo é do vento, ou sopro, ou ar. Não é à toa que Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse que eles iam receber o Espírito Santo. E Jesus soprou sobre eles, como está lá em João 20:22. Outro símbolo do Espírito Santo também é simbolizado como água. Quando se fala em água, há de se distinguir entre a água como símbolo da palavra de Deus, que é a água também que lava, né? E as águas em movimento, que representam como o Espírito Santo. Quando as águas são representadas em movimento, notadamente como os rios, ribeiros ou cursos de água, tem na simbologia bíblica fonte de água viva, verdadeiro rio da vida e vida abundante. Tem todos aqueles que permanecem bebendo desta água. A água, ela purifica, ela sacia, ela torna frutífero o terreno infértil. A água é um elemento indispensável à vida física, assim como o Espírito Santo é fundamental à vida espiritual. Não se trata de água parada, água de brejo ou água apodrecida, mas se trata
de águas correntes, águas que saltam, correndo sempre da sua fonte, sempre evidenciando vida. Os cristãos têm água na proporção que estiverem em contato com a fonte divina, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Outro símbolo trazido ao Espírito Santo é o símbolo do azeite. No Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes ungiam, e também até os móveis dos tabernáculos eram ungidos. Em 1 Samuel, em Reis, a utilidade do azeite, ele é na frutificação, é na beleza, na vida, transformação, é alimento, é iluminação, é lubrificação, é cura, é alívio. Outro símbolo do Espírito Santo é a pomba. O Espírito Santo assumiu forma corpórea de pomba. Significa doçura, amabilidade, inocência, suavidade, pureza, paciência. Simbolizada também pelo selo. O selo, como símbolo do Espírito Santo, mostra-nos que todos os salvos são selados pelo Espírito Santo. No momento da conversão, no instante em que passamos a pertencer ao corpo de Cristo, como está lá em Romanos 8:9, 1 Coríntios 12:13, o selo é símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade. Você vê no Antigo Testamento que os reis, eles tinham o seu anel e ele selava, ou carimbava, ou marcava algum documento. Então era marcado ali, tinha a sua assinatura. Então estamos selados em Cristo. Essa marca faz com que pertencemos totalmente a Cristo e coloca-nos ao serviço dele sempre. Sinal de possessão, em 2 Timóteo 2,19. Os crentes são propriedade de Deus. Isto também fala de segurança, que estamos selados, estamos guardados em Cristo. Então assim encerramos mais uma aula. Assista a próxima aula, que é a terceira aula, que vamos falar dos seus atributos. Estamos de volta aqui mais uma vez com o nosso seminário teológico Família da Graça. Estamos estudando a teologia sistemática. Estamos no módulo 4, agora gravando a terceira aula deste módulo de pneumatologia. Vamos falar agora dos atributos do Espírito Santo. Está aqui na página 10. Vamos começar aqui lendo a palavra de Deus em Hebreus, lembrando que todo estudo da teologia sistemática, cada assunto você tem que acompanhar com a sua Bíblia. O material principal de estudo da teologia é a Bíblia, a palavra. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servir ao Deus vivo. Então aqui fala do Espírito Santo, chamando-o de Espírito eterno. Então um dos atributos do Espírito Santo é que ele é eterno. Ele é onipresente, como está lá em Salmo 139:7. Ele é onipotente, como está lá em Lucas 1:35. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2:10 e 11. Os atributos divinos atribuídos à eternidade, como lemos, note nessa passagem que o Espírito Santo é chamado de Espírito eterno. A eternidade é um atributo de Deus, um atributo de Cristo, como estudamos em Cristologia, e também um atributo do Espírito Santo. A onipresença. Sobre a onipresença, está escrito lá em Salmo 139, para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu me fizer no Seol a minha cama, eis que ali também o Senhor está. Quer dizer, em cima, embaixo. Se eu tomar asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ali o Senhor também me guiará e a tua destra me sustém. Então não tem para onde fugir da onipresença de Deus. A onipresença, ela pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, sem se dividir e nem ocupar espaço,
porém, sua presença pode ser tanto passiva como uma presença ativa. A presença passiva é o poder de estar em todos os lugares, contemplando todas as coisas, sem se manifestar ou se fazer presente. O Espírito Santo de Deus está em todo lugar, só que nem em todo lugar ele se revela. Mas tem a presença ativa do Espírito Santo. A presença ativa do Criador é quando sua presença se manifesta e se torna visível. E isso só acontece aonde Deus é invocado em espírito e em verdade, como está lá em João 4, 23, Isaías 57, Apocalipse 4 e Coríntios 3,16. Então, assim, procure, você onde você for, até nos lugares mais errados ou no meio pecaminoso que você estiver, o Espírito Santo vai estar lá, mas não vai se manifestar. Por que não vai se manifestar? Porque o ambiente não é propício para a presença dele. E a gente sabe que o Espírito Santo, ele tem a sua personalidade. Ele se manifesta na vida da pessoa que o busca, que crê, que o adora, que invoca-o em espírito e em verdade. E essa hora já chegou, como João 4, 23 narra lá. Onde é que devemos adorar? Aí Jesus responde para aquela mulher na beira do poço: a hora vem, a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão como? Em espírito e em verdade. Vamos lá para a onisciência. As coisas que o olho não viu, as coisas que não subiu o coração do homem, aquilo que a gente nem imagina, nem conseguimos sonhar. A Bíblia diz que é o que Deus preparou para que os amam. Então, gloriosa essa esperança selada, como falamos, pelo Espírito Santo. Essas coisas, porém, Deus nos a revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,9. E tem conhecimento perfeito, total, pleno de tudo, passado, presente e o futuro. Deus tem conhecimento de todas as coisas, de eternidade em eternidade. Deus entende tudo, Deus esquadrinha tudo, Deus conhece tudo e Deus sabe tudo. Todas as passagens que falamos aqui, sobre cada simbologia, cada atributo de Deus, está acompanhado de versículo bíblico na apostila para você acompanhar. A onipotência de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Lucas 1,35. Significa todo o poder. Ambos foram transliterados de onipotência, da divindade. São atributos da divindade. E o poder ilimitado para fazer tudo o que quiser. Só Deus pode dizer, como disse Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. A onipotência moral. Deus é tão poderoso que não pode praticar o mal, e sim só a justiça. Então Deus não pode fazer o mal. Deus não pode contribuir para o mal, porque ele tem a sua onipotência moral. Onipotência física. Deus e seu poder criador criaram os céus e a terra. Está lá em Gênesis 1, Jeremias 32:17. E Deus também sustenta todas essas coisas que foram criadas por ele. Está em Hebreus 1:3 e Salmo 135. Onipotência espiritual. Deus, como ser autoexistente, subsiste por si só. No mundo espiritual, inclusive, punir e julgar as hostes do mal, como está em Apocalipse 20, versículo 1 aos 3 e Apocalipse 20, 10. As obras também lhe são atribuídas: a criação, a regeneração, a ressurreição de Cristo. Está lá em Romanos 8:11. Ele é classificado junto ao Pai
e também ao Filho. 1 Coríntios 12, 4, 6, 1 Coríntios 13, 13, Mateus 28, 19, Apocalipse 1, 4. O Espírito Santo, ele é manifestado tanto no Antigo Testamento como no Novo. Vou começar de Gênesis 1, 1, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já está antes mesmo que a terra existisse. Foi o primeiro instante que vemos nas Escrituras a existência do Espírito. Já começa a Bíblia falando do Espírito. O Deus Trino e Uno é constituído, como já estudamos, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um cumpriu uma parte da criação. Olha, podemos entender: o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo deu vida a tudo. O trabalho do Espírito Santo antes do dilúvio está lá em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, pois este é carnal. A paciência de Deus vai além do entendimento do homem mortal, porém não é inesgotável. A gente viu ali a corrupção aumentando sobremaneira lá em Gênesis 6, na época de Noé. Mas o Espírito já trabalhou através de Noé ali e Deus destruiu a terra. Aí após Gênesis 6, o Espírito volta aos céus. E a gente vê ele agora se manifestando de forma esporádica, para se manifestar sobre pessoas ou obreiros que o Senhor queria usar para fins específicos, como por exemplo, José para governar, Moisés para liderar, Josué para conquistar, Elias e Samuel para proclamarem as verdades de Jeová ao povo e outros mais. Notemos, foram casos isolados e para fins específicos. Não temos nenhuma informação, no entanto, que nos leve a crer que o ministério do Espírito Santo era tão extensivo como é hoje. Você que está estudando, que está aprendendo, tenha o prazer, desfrute do privilégio de obter o Espírito Santo na sua vida, te guiando, te orientando, porque o Espírito de Deus se manifestava no homem um fim específico e ele retornava. Só vinha esporadicamente, como falamos. E a partir do Pentecoste, passa a habitar na igreja. E o seu lugar de habitação passa a ser nós, a igreja de Cristo. O seu mover, no seu agir. O Espírito hoje significa união e comunhão nossa, o povo de Deus, como lugar de adoração a Ele, em espírito e em verdade. Então, hoje o Espírito nos traz esse privilégio de estarmos desfrutando da sua presença, sendo igreja de Cristo. O Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento. No passado, veio homens com poder e unção fora do comum. A exemplo de alguns juízes lá, depois do livro de Josué, a gente vê ali o povo de Deus sendo governado através de juízes, como foi o caso de Gideão, que lutou contra os midianitas. Jefté, também o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Otoniel também, o Espírito veio sobre ele, ele julgou e a terra ficou em paz durante o período do governo dele. Teve Sansão, que também recebeu uma força sobrenatural, que se apossava de Sansão e operava coisas surpreendentes. Vários milagres foram feitos através da vida de Sansão, uma força descomunal para guerrear contra os inimigos de Israel. Veio também sobre os reis. Saul recebeu o Espírito Santo. A promessa foi que o Espírito do Senhor se apossaria sobre ele e ele profetizaria, e ele fez isso. Saul foi inspirado pelo Espírito a incitar Israel contra Judá para lutar contra os amonitas. O resultado foi uma grande vitória do povo de Deus. Depois veio o seu sucessor, Davi. Davi foi indicado como sucessor de Saul para reinar sobre Israel.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, como está escrito em 1 Samuel 16:3. Guiou o povo de Israel para um caminho de sucesso, foi triunfo, foi vitória. Embora ele jovem, tinha ideias amadurecidas, atitudes elevadas. Davi sempre teve a certeza de que o Espírito de Deus o guiava. E quando Davi pecou, a preocupação dele não foi que ele perdesse o trono, que ele perdesse o palácio, mas ele tinha uma intimidade tão grande que chegou a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Então, assim, é tanto que ele tinha essa intimidade que quando ele pecou lá, aí está registrado lá que ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito. Ele queria perder tudo, menos a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nos profetas, vemos também como Elias e Eliseu que ministraram em épocas de crise espiritual nacional. Elias e Eliseu tinham reis perversos, e para o povo de Israel ter vitória só através dos profetas que vinham e prediziam e alertavam e profetizava sobre a nação. Toda manifestação do Espírito Santo que vem sobre a vida de alguém, ou alguém é usado por intermédio do Espírito Santo, nada pode contra a palavra que está escrito, porque o Espírito Santo ele testifica as coisas que está escrito. Os próprios profetas, as coisas que ele profetizavam, a palavra cumpria as coisas que ele falava, e nada que eles falavam vinha de contra os ensinamentos e a palavra de Deus. Vamos agora ver a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Estamos de volta aqui na quarta aula do módulo Pneumatologia, que é o módulo 4. Agora vamos para a aula número 4. Se você não assistiu, volte lá, assista a aula 1, aula 2, aula 3. Essa é a quarta aula. E tem também os módulos anteriores. Não esqueça de assistir os módulos anteriores. Sobre a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, veremos quando o anjo visita Isabel e anuncia que ela teria um filho, e esse seria cheio do Espírito Santo desde já o seu ventre. Está lá em Lucas 1,15. João Batista, depois de nascido, João Batista ele passou a exortar o povo e a preparar o caminho do Senhor, como está mais lá na frente em Lucas. Ele anunciava a salvação de Deus, denunciava o pecado do seu povo, clamando por arrependimento para escaparem do juízo prestes a manifestar-se, o qual o machado estava posto sobre a raiz, ensinando o caminho para Deus, como está lá a profecia que ele endireitaria o caminho do Senhor, que vinha na frente para cumprir o que foi dito lá pelo profeta. A obra do Espírito Santo em relação a Cristo, vemos também Simeão, que ficava na porta do templo e era um homem temente a Deus e ficava ali já velho de idade, e lá em Lucas 2,26 diz que o Espírito Santo revelou a ele. Quando ele viu Jesus pequeno entrar, ele chegou a dizer que poderia morrer, porque os olhos dele já tinham contemplado a vinda do Messias, a vinda do Cristo esperado. O Espírito Santo testificando aquele homem lá. Vamos ver agora as atividades do Espírito Santo em relação a Cristo. Na concepção de Cristo, como já vimos, Deus preparou o ventre de Maria e sabemos que Jesus Cristo foi gerado em Maria por obra divina do Espírito Santo. Também no seu batismo, aclara a presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, também compareceu ali, e é uma das passagens a qual João testifica. Eis o Cordeiro de Deus. Deus falava, aí é meu filho amado o que me comprazo. E em forma corpórea uma pomba desceu com o Espírito Santo, o Espírito Santo em forma de pomba, desceu ali naquele lugar. Mostra aí é uma das passagens que mostra a presença dos três, mostrando que Cristo, Deus e o Espírito Santo formam a Trindade. O Espírito Santo, ele ungiu a Cristo, como está escrito, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos que estão presos. Isaías 61:1 e Lucas 4:18, quando Jesus mencionou essa passagem. Foi somente depois que o Espírito veio sobre Jesus que ele começou a executar
seu ministério no poder do Espírito Santo. Deus lhe deu, em João 3,34, fala da medida. Foi sem medida, então não houve medida. O Espírito pode até se manifestar em algumas pessoas, cada um com dom, ou um ou dois dons, mas de forma sem medida a qual aconteceu em Cristo, jamais, nunca houve e jamais haverá. Então, porque ele fazia parte dessa trindade, era um. Parte do grande ministério da encarnação de Cristo, deliberadamente, fez-se dependente de Deus através do Espírito Santo. Ele limitou-se aos seus atributos divinos, porque ele também era 100% humano. Como está lá, isso aí é bem explicado lá em Cristologia, no texto de Filipenses 2, de 5 a 10. E a gente vê ali o homem Jesus sendo capacitado pelo poder do Espírito para servir de exemplos para nós hoje. Dessa maneira, Cristo tornou-se o último Adão. Como filhos de Deus, somos dependentes do Espírito para servi-lo. Cristo também serviu a Deus pelo poder do Espírito. Marcos mostra que Cristo, como servo, diz que ele foi dirigido pelo Espírito. Como homem, Cristo foi capaz de crescer e assim foi instruído pelo Espírito de Deus. Como homem, Cristo foi levado pelo Espírito. Até mesmo as obras de Cristo foram atribuídas ao Espírito Santo. Em tudo, Cristo nunca deixou de ser Deus. João reconheceu que Cristo tinha um poder do Espírito Santo, João 3,34. Equipar a Cristo com poder para o serviço, Isaías 61 e no 4, a qual lemos. Poder sobre os demônios. O demônio desde milênios dominavam e afligiam a humanidade. Eles eram dominados, afugentados pelo poder de Jesus Cristo. O demônio não ficava na frente dele. O poder também do Espírito Santo manifestado em Cristo, houve cura, leprosos, cegos, surdos, paralíticos eram curados. Poder sobre a natureza submetia à autoridade de Jesus, calmava vento, mar, tempestade. Poder sobre as circunstâncias. Quando os discípulos, diante de milhares de pessoas, perguntaram onde compraremos pão, estava ali o Espírito Santo para multiplicar. O Espírito Santo teve total primazia na vida de Jesus Cristo. Poder sobre a morte. Quando Jesus Cristo disse, Lázaro, vem para fora, falou para aquela menina, Talita, levanta-se. Em todas as fases da vida do Senhor Jesus, até a morte, o Espírito Santo o acompanhou na execução da sua obra redentora. Na tentação de Cristo, o Espírito levou Jesus Cristo para ser tentado no deserto. Não foi Satanás que levou Jesus para ser tentado, foi o Espírito que levou. O serviço de Cristo, as palavras e as obras maravilhosas de Cristo foram produzidas pelo poder do Espírito Santo, como está em Atos 10:38, Lucas 4:16 aos 21 e Mateus 12:38. Na morte e na ressurreição de Cristo, a glorificação de Cristo. Os discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram de que estava escrito dele, que isto lhe fizeram. A ressurreição de Cristo foi coroada com a sua glorificação, como a glória que possuía com Deus antes que o mundo existisse. Então, assim, a presença do Espírito Santo durante toda a Bíblia nós vemos a manifestação do Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós, como fazemos parte da Nova Aliança, vamos agora na próxima aula assistir o Espírito Santo, vamos estudar o Espírito Santo na vida do crente. Vamos dar continuidade aqui no assunto e vamos agora para o tópico 8, que é o Espírito Santo na vida do crente. Página 19 da nossa apostila. Está aqui a nossa apostila. Vamos agora aqui falar sobre o Espírito Santo na vida do crente. Vamos começar lendo aqui João, capítulo 16, no versículo 8, que diz assim: e quando ele vier, aqui está falando do Consolador, é um dos atributos do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito Santo ele vem trazer convencimento ao homem. Isso é, esclarecer a verdade do Evangelho perante as pessoas não salvas. Quer elas reconheçam como verdade ou não reconheça, não importa. A função do Espírito Santo é convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que é o estado pecaminoso do homem. Isso se deve à sua incredulidade. Da justiça, o homem é convencido da justiça de Cristo porque ele ressurgiu e ascendeu à direita do Pai. Do juízo, o convence sobre o juízo vindouro porque Satanás, o maior inimigo, já foi julgado. Satanás já está condenado, mas você não precisa ser condenado. Você só basta aceitar a Cristo, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida num processo de regeneração. Regeneração é o que vamos falar agora. Do espiritual, pelo qual ele comunica a vida eterna e nova natureza por meio da obra de Deus, particularmente do Espírito Santo, como está em João 3, de 3 aos 7 e Tito 3,5. A fé é um requisito humano. Precisamos ter fé. E esta fé, através do Espírito, regenera. E a palavra de Deus nos dá o conteúdo suficiente para crermos e botarmos em prática. Isso é coisa que você passa a viver. E tem que ser algo normal na sua vida. A presença do Espírito Santo ele tem que ser algo natural da sua vida e basear-se. E através da experiência você vai adquirindo em Cristo, através do Espírito Santo, sentindo a presença de Deus, você vai conseguir transformar a sua vida. Através disso, do Espírito Santo, o homem pode adquirir uma nova natureza. Está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. É assim que Deus liberta o homem do pecado, trazendo uma nova natureza e trazendo também uma nova vida. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, você nasce novamente. Então, fala que somos nascidos em Cristo, como está em 1 João 2,29. Além de ter uma nova vida, passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Todos os verdadeiros crentes, e mesmo crentes em pecado, desfrutam da habitação. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que não sois de vós mesmo, mas foste comprado pelo alto preço. Então, o que a Bíblia diz? Regozijai-vos a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,19. E isso, queridos, não é por merecimento, não. Isso é um dom. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, foi presente. Romanos 5,5. A ausência do Espírito é a prova da condição de não salvo. Então você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Então para ter Deus, precisamos ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não conseguimos, porque Jesus Cristo, ele foi aos céus, mas como deixou registrado já lá em João 14, eu vou para a casa do meu pai, há muitas moradas, e quando eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para estar comigo. Mas os discípulos ficaram tristes, Senhor, eu não quero perder a tua presença. Jesus disse, o Pai, eu rogarei o Pai, e ele enviará o outro. Então, hoje o Espírito Santo faz o papel de Jesus aqui na terra. E Jesus falou mais, não estará só no meio de vós. O Espírito Santo, irmão, estará em nós, em você. Então, maravilhosa é essa promessa. Jesus Cristo não só habita mais no nosso meio, ele habita em nós. Então,
dê lugar, seja a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, essa habitação pode também ser perdida. Os crentes podem perder a plenitude do Espírito Santo, mas o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então, os crentes podem perder essa habitação. E aí, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, se você estiver no mundo, não tem como. Quando eu falo mundo, eu não falo habitar na terra, não. É o sistema, mundo, o sistema corrompido. Como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, você não pode viver conformado. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, devemos transformar, mudar a nossa natureza, mudar a nossa vida. Por nós mesmos, não, mas por Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A obediência é uma condição. Precisamos obedecer a Deus. Já falamos da habitação, né? E como não perder, não deixar de ser habitação. Mas também, além da habitação, tem também a unção. Qual a relação entre unção e habitação? Elas ocorrem ao mesmo tempo. A habitação é a presença de Deus na vida do crente, ao passo que a unção, ela capacita o crente a ser ensinado, a ser usado, a ser cheio do Espírito Santo e transbordar e receber os dons, o qual vamos falar no tópico 9, a partir da página 21 da nossa lição. O dom espiritual é uma capacidade dada por Deus ao crente para um desempenho de um serviço, porque todo crente tem pelo menos um ou mais dons, como está escrito em 1 Pedro 4,1. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A cada geração foi dada dons. Alguns dons foram concedidos para o estabelecimento e a fundação da igreja. Como está lá em Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Os apóstolos, como o apóstolo Paulo, recebeu um dom que ninguém mais recebeu. Foi os dons para o fundamento, igual os discípulos receberam, que são os apóstolos, que receberam e fundaram a igreja. Então ali foi algo que aquela geração recebeu. E hoje também temos os dons, devemos buscar. Os dons se encontram lá em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8, Efésios 4, 11, fala dos dons. As Escrituras ensinam que, embora os dons sejam manifestação do Espírito Santo, Deus coopera através de uma pessoa, tem a ação cooperativa de Deus. O homem não se torna um boneco que é manipulado e entra numa transe, ou perde a consciência e passa a ser algo usado de forma robótica. Não. É com o intelecto, é com o nosso sentimento, com a nossa vida, com o nosso desprendimento. Nós passamos a servir a Deus e o Espírito Santo nos capacita e fazemos de algo consciente a vontade de Deus, tendo prazer e alegria em servir ao nosso Deus. Os dons do Espírito Santo, queridos, devem estar sujeitos à palavra de Deus. Ninguém pode dizer, o Espírito Santo me deu uma direção. Aí quando você vai olhar a direção que ele quer tomar, não está com a palavra. Então, é contraditório dizer que é cheio do Espírito Santo e não cumpre o que está na Bíblia ou quer acrescentar algo à Bíblia. Os dons do Espírito, aqui como diz aqui, se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Então assim, se você é cheio do Espírito Santo, então você precisa reconhecer o mandamento do Senhor escrito na palavra dele. Então você precisa cumprir. E fala que não devemos acrescentar nada à palavra que está escrita. Fala de guardar os mandamentos que está escrito. Não acrescente nada para que não te repreenda e seja achados mentiroso, como está em Provérbios 36.
Ainda que seja verdade que o Espírito Santo ainda fale, ele nunca acrescentará nada à Bíblia, como falamos aqui, no sentido de contradizer ou de mudar a sua verdade. E Paulo diz, seja imitadores meus, mas como eu sou de Cristo. Então, você não pode seguir ninguém que não esteja seguindo a palavra de Deus e os estatutos que está pré-estabelecido. A Bíblia ensina claramente que Deus considera os líderes responsáveis pela saúde e bem-estar espiritual da igreja. A negligência de se observar isso é um dos fatores de erro. Muitos grupos de crentes onde os dons funcionam, porém sem supervisão. Deus e o mundo sabem que onde tem um humano, há falha. O único, inerrante, imutável, infalível, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, dono de toda a sabedoria é Deus. O humano sempre vai cometer falhas. Então, por isso devemos estar guiados na palavra tão somente. Mas todos os dons devem ser governados pelo amor. Deus satura esse assunto, ele deixa bem explícito e resumido esses dons, enfatizando o amor. Como diz lá em 1 Coríntios 13, que a gente pode ter todos os dons, falar as línguas, todos os dons, mas de maneira que se não tiver, até para transportar monte a gente pode ter fé, para transportar e o dom de mandar o monte daqui e para lá, mas se não tiver o amor, nada disso tem validade, é como um sino que tine. E podemos ver que Paulo foi agraciado com esses 9 dons, né? O dom da palavra de sabedoria, está lá em 2 Pedro 3,15. O dom da palavra de conhecimento, Atos 13,11. O dom do discernimento de espírito, Atos 16 ao 18. O dom da fé, Romanos 15, 18. Dom de curar, Atos 20, 9 aos 12. Dom de profecia, 1 Coríntios 14, 6. Dom de língua, 1 Coríntios 14, 8. Dom de interpretação de línguas, 1 Coríntios 4, 13. Temos que lembrar que Paulo era apóstolo de fundação, como eu falei, um apóstolo de fundação, cuja incumbência era escrever mais da metade do Novo Testamento. Ninguém escreveu a quantidade que Paulo escreveu. Então, a gente vê aqui mais de uma dezena de livros escritos pelo apóstolo Paulo. Então, ele recebeu um dom de implantação, de fundação da igreja. Agora, a Bíblia também fala dos dons do ministério. Pessoas, no capítulo aqui do nosso módulo, no tópico 10, os 5 dons do ministério, está na página 23. Toda pessoa chamada por Deus para exercer um dos 5 dons do ministério, que está registrado lá em Efésios 4:11. Vejamos agora os dons espirituais que poderão manifestar. Nós temos o apóstolo, dom de profecia, temos a palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, curar e operações de milagre. Profeta, profecias, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, curas e milagres. Evangelista, línguas, interpretações de línguas, curar e operações de milagre. Pastor, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Doutor e mestre, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. A Bíblia também fala que devemos buscar com zelo os dons do Espírito. Então, é função da igreja buscar de Deus os dons para ser usado na obra de Cristo na terra através da sua igreja. E vamos para o tópico 11 do nosso módulo, que vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porquanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Uma das definições
de blasfêmia é proferir palavras abusivas contra a divindade, de modo consciente e malicioso. Um exemplo foi quando Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um homem cego e mudo. Os fariseus, entretanto, disseram que Cristo tinha expulsado aqueles demônios pelo poder satânico. As palavras dos fariseus foram discernidas por Jesus como uma ofensa consciente ao Espírito Santo, pois, como está escrito, Jesus estava ungido pelo Espírito Santo para libertar a todos os oprimidos do diabo. E eles compararam que foi o diabo que expulsou o próprio diabo, e nem de forma lógica isso poderia acontecer. A gravidade do pecado de blasfêmia se torna particularmente horrendo quando praticado contra o Espírito Santo, pois resulta no afastamento da pessoa que é justamente imbuída de nos levar para perto de Cristo. A ferramenta, o ser, a pessoa responsável por nos levar a Cristo, o convencimento do Espírito Santo nos convence, então ele pega essa pessoa e afasta dela, zomba dela. A blasfêmia é pecado imperdoável. Não porque Deus não seja misericordioso, mas porque o que assim procede se afasta conscientemente do plano redentor de Deus. Ele afasta, ele anula, ó, não quero isso não. Deus diz, está aqui ó, a cédula da promissória que você deve, eu vou rasgar. Ele, não, eu quero ficar devendo. E aí ele afasta. E isso revela um coração insensível. Sem tal sentimento é impossível o arrependimento, que conduz o perdão e a reconciliação com Deus. Resistir ao Espírito, essa atitude leva ao endurecimento do coração. É um processo. E aí, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar o Espírito, essa atitude leva ao endurecimento do coração. Também está em Hebreus 3, do 8 aos 13. O endurecimento desse coração leva a uma mente depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem, como aconteceu com os fariseus. Eles disseram que Jesus expulsou o demônio ali, ele disse que foi com o espírito do próprio demônio. Chega uma hora que o espírito não contenderá mais, como foi lá na época de Noé. O povo estava lá, vem para a arca, e ninguém acreditou. Até o dia que Deus fechou a porta da arca e selou por fora. E aí nem Noé pôde abrir, porque Deus já tinha dito, como está lá em Gênesis 6:3, não vai ser para sempre que ele vai contender, lutar contra o homem, contra isso. Uma hora vem a destruição. Aquelas pessoas que se preocupam, pensando que já cometeram o pecado de blasfêmia, que o pecado é imperdoável, e a sua disposição de se arrependerem e querem perdão, se ele está com esse pensamento, aí já é um sentimento de que ele não cometeu a blasfêmia. A evidência é que não cometeram tal pecado imperdoável, porque esse pecado ele consiste na rejeição consciente, maliciosa, voluntária. Então, assim, se a pessoa às vezes tem a dúvida, ou o medo, ou a preocupação de ter blasfemado com o Espírito Santo de Deus, com certeza ela não cometeu esse pecado. Isso aí acontece de forma voluntária, como falamos. Porque este pecado é imperdoável. Não por ser sua gravidade supere os méritos da obra de Cristo. Não que o sangue de Cristo não tenha poder para perdoar todo o pecado. Mas isso se dá porque foge dos limites do poder restaurador do Espírito Santo. Porque a pessoa, quando ela blasfema, ela cria um ódio contra Deus, ela passa a odiar a Deus, ela passa a ignorar. A respeito disso, certo pastor disse, pecando o homem contra Deus, veio Jesus e conduziu de volta para Deus. Havendo pecado contra Cristo, veio o Espírito Santo e reconciliou-lo para Cristo. Mas pecando contra o Espírito Santo, quem há de salvar? Então, o homem peca contra Deus, aí vem Cristo e conduz para Deus. Aí vem o pecado contra o Espírito Santo, quem vai levar a Cristo? O Espírito Santo hoje está responsável de não levarmos a Cristo e Cristo não levarmos a Deus. Então, se você blasfema, ignora o Espírito Santo, então já não resta mais perdão. Fica aqui nosso agradecimento por assistir mais uma aula. Nesse tópico, relembrando, você vai voltar lá nas aulas, você vai estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, que estudamos aqui, que falou sobre definição, personalidade, nomes, símbolos, atributos,
no Antigo e no Novo Testamento a presença do Espírito Santo, na vida do crente, os dons de ministério, a blasfêmia. E assim encerramos a nossa matéria de pneumatologia, que é o nosso curso gratuito de teologia sistemática do Seminário Família da Graça. Agradeço a você que assistiu até aqui. Não esqueça que teremos aula presencial. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, as aulas já tenham começado, mas sempre estaremos abrindo vaga, porque isso é uma coisa que Deus colocou em nosso coração e vamos estar sempre fazendo com muita alegria, levando o conhecimento, a palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma aluna, nosso estúdio lá de treino, e ela me falou, poxa, eu li a Bíblia, abri o Antigo Testamento, eu li algo, aí eu não sei para que serve aquilo, que eu não entendi. Eu digo, você não tem aplicabilidade da palavra. Ela, eu não sei como fazer, aplicar. Então, assim, o estudo sistemático da palavra de Deus, os assuntos organizados de forma estruturada, com módulos, tratando cada tema. Vamos tratar de Cristo, então pegamos tudo que tem de Cristo. Vamos falar sobre Deus, pegamos tudo que fala de Deus Pai. Aí vamos falar do Espírito Santo, pegamos tudo que tem o Espírito Santo. Aí você tem uma compreensão melhor da palavra de Deus. Estamos aqui à sua disposição. Está aqui o contato do telefone 981421703. Nos procure no WhatsApp e venha participar da aula presencial. E sendo assim, nos despedimos, agradecendo a você que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa aprender a palavra de Deus. Grande abraço, Alexandre Araújo.